O número y de pé de eucaliptos plantados em uma região em função da área reflorestada em metro quadrado é dado por y é igual a x sobre 2. A área x em metro quadrado, em função do tempo decorrido em hora, para a preparação da terra e a plantação é dada por x igual a 6 vezes t. Todo o processo de preparo da terra e de plantação demorou 1.200 horas. Quantos pés de eucalipto foram plantados? E aí é a hora que você tem que pensar, ó. Aqui nessa letra nós vemos, tá certo? Quantos pés de eucalipto foram plantados, tá certo? Aqui, no caso, é o tempo, e dependendo do tempo que se tem, você encontra aqui, na verdade, a área plantada, tá certo? Então, aqui você tem a área plantada. E lá na outra função y, você tem a quantidade de pés de eucalipto que foram plantados. Então, eu troquei um pouco as palavras aí e vou repetir, tá? Aqui, essa função do x que ele está te dando aqui é a questão da área que foi plantada. O y aqui ele está falando da quantidade. Ó. Veja, o número y de pés de eucalipto. Então, quando a gente fala de quantidade de pés que foram plantados, a gente está falando disso aqui, tá ok? Mas o que acontece? Ele quer saber quantos pés foram plantados nesse período de 1.200 horas. Só que o x aqui, ele não é tempo, tá? O tempo é o t. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente joga as 1.200 horas aqui no lugar do t, que é o tempo. Aí, a gente vai encontrar uma resposta para o x, para depois jogar aqui dentro dessa função. Embora a fórmula para achar a quantidade de plantas é essa, tá? De quantas árvores foram plantadas, eu não posso responder direto, porque primeiro eu tenho que jogar o tempo na letra t, que é isso que nós vamos fazer agora. X igual a 6 vezes 1.200. Não era x igual a 6 vezes t? O tempo é de 1.200 horas. Então, 6 vezes 1.200 horas dá 7.200 metros quadrados. Tá? Então, aqui, dentro dessas 1.200 horas, você vai ter condição de plantar uma área de 7.200 metros quadrados. Então, para encher uma área de 7.200 metros quadrados de pé de eucalipto, o cara precisou de 7.200 horas. Mas, afinal, quantas árvores em si foram plantadas? Quantos pés de eucalipto foram plantados? Aí, assim, a gente usa outra fórmula. Y igual a x dividido por 2. O x a gente já descobriu que é 7.200. 7.200 dividido por 2 igual a 3.600. Ficou meio confuso, mas é mais ou menos assim. Primeiro você joga o tempo nessa fórmula. Essa fórmula vai te dar a área plantada. Agora que você sabe a área plantada, você vai saber quantos pés foram plantados. Então, primeiro eu achei o tempo. Depois que eu achei o tempo, eu jogo nessa outra fórmula. Muitos vão errar porque já vão jogar direto nessa aqui. Tá ok? Quando, na verdade, eu não posso jogar 1.200 horas dentro do x. Porque o x não é tempo. O x é área. Ó, a área x. Tá? O t representa o tempo. Tá bom? E na letra B, ele pede para escrever uma função que seja composta. No caso, expresse uma equação. Escreva uma equação que expresse o número de pés plantados em função do tempo. Porque aqui nessa fórmula os números estão plantados, ou seja, a quantidade de árvores plantadas é dada em função da área utilizada. Mas aí como é que eu vou jogar isso para o tempo? Muito simples. O y é igual, não era x sobre 2? Mas a gente já... Isso aqui, na verdade, é como se a gente estivesse fazendo um f de x. Não precisa escrever isso aqui, só para você entender. F de x igual a x sobre 2. E aí você vai pegar essa outra função, que é o x igual a 6t, e jogar dentro dela, tá? Que no caso, isso aqui é como se ela fosse a função g. G igual, g de x, né? Igual a 6t, ok? Então, você pega a outra função e joga dentro dessa. Então, fica 6t dividido por 2. Só que 6 dividido por 2 dá 3. Como eu disse, não precisa escrever essas coisas aqui. É só para tentar esclarecer, tá certo? Então, você jogou uma função dentro da outra, tá certo? E agora a quantidade de árvores
é calculada em função do tempo, que é o t, no caso, ok?